Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. Eu sou Eduardo Moreira e hoje a gente recebe aqui um dos maiores fisioterapeutas do Brasil. Ele tem 3 Olimpíadas nas costas, esteve durante 3 Olimpíadas representando o Brasil na equipe de atletismo e hoje tem uma das maiores empresas no Brasil de treinamento de amadores, que é um dos mercados que mais cresce. Aquela turma que está ali, não é o cara que faz uma vez por semana, mas também não é o profissional que vai para a Olimpíada, é o amador semi-profissional. É o Rodrigo Iglesias. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Dudu. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. 3 Olimpíadas nas costas, né, cara? 3 Olimpíadas. Porque Londres, Pequim e Rio. Pequim, Londres e Rio. As Isso. 3 representando o Brasil, as 3 com a delegação de atletismo. E logo com uma delegação que deve dar trabalho, né, cara? Porque no atletismo ali, a gente está falando das pessoas irem no limite do corpo o tempo inteiro. Eu sei que a Olimpíada tem muito isso, mas o cara do basquete tem muito aquele lance do talento, etc. No atletismo é óbvio que tem talento, mas tem muito do limite do corpo o tempo inteiro, né? Talvez seja o esporte onde o corpo é mais levado ao limite, né? Eu acho que todos os esportes, falando em nível olímpico, a gente está se tratando de limite, mas os esportes individuais têm uma particularidade muito grande, né? Depende de você, daquele momento, de ter tido uma noite boa. Às vezes você treina 4 anos por uma situação e passa mal. Nós estamos lidando com seres humanos, são pessoas que têm direito de dormir mal, de ter ansiedade, de sentir mal num treino pré-semifinal, pré-qualificação. Mas é um dos esportes que mais que o ser humano chega ao ápice da performance, eu não tenho dúvida. E você tem histórias assim fabulosas nessas Olimpíadas, né? Nomes como o Jadel, a própria Fabiana Mirer, a Mauro Image, são pessoas que viveram dramas enormes aí antes de uma competição super importante e você conseguiu ajudar essas pessoas aí a superar isso e conseguir resultados espetaculares. É só coincidência ou é normal antes de um resultado espetacular as pessoas passarem por um momento dificílimo assim? Eu acho que os grandes atletas são os atletas que conseguem superar as adversidades, né? É difícil a gente... Isso é para a vida das pessoas, como você disse, amadoras ou para a nossa. Eu acho que as grandes dificuldades mostram o que nós queremos e onde nós queremos chegar. Todo grande atleta não vive um mar de rosa. Ele tem um cotidiano que nem sempre é o mais tranquilo possível. E uma história, acho que bem clássica, foi a Fabiana Mirer, a única campeã mundial da história do atletismo brasileiro, em Daegu. Essa é uma história de bastidor que só nós vivemos. Nós estávamos numa aclimatação em Formia, na Itália, e a Fabiana passou por um overtraining. Ela entrou numa crise de overtraining. Overtraining, para quem não sabe, é um excesso onde a parte hormonal desencadeia um desequilíbrio, a pessoa tem dificuldade de sono, com insônias, chora o dia inteiro, pode acontecer grandes lesões. Então, mulheres, no caso, têm dismenorreia, que é a falta da menstruação. Então, você tem alterações hormonais e sistêmicas no corpo. E a Fabiana começou a desencadear esse processo, nós detectamos, liguei para o médico, a gente entrou em contato e fomos segurando o treino de acordo com o que ela conseguia fazer. E quando chegamos na Coreia, a Fabiana tinha treinado, 60% do que ela poderia, 70%. E o Elson desacreditava, que é o treinador e marido, e ela também. E eu tinha convicção que ali sairia alguma coisa. No aquecimento da final, a Fabiana passou para a final muito fácil. Na final, durante o aquecimento, eu olhei para ela e vi aquecendo com foco, centrada, e eu bati nas costas do Elson. Tenho um carinho de chamá-lo de careca. Falei, careca, tá preparado para ser campeão do mundo? Ele falou, você é um louco, você é um cara louco, olha o que nós passamos, as adversidades, a Fabiana não está bem. Bom, combinou com a Fabiana campeã do mundo e aí uma alegria. Realmente esses atletas são pessoas diferenciadas, eles buscam em alguns detalhes a resolução para um problema que parece insolucionável, sabe? Assim, então são situações que eles solucionam de forma muito rápida e com, lógico, o talento, com o treinamento, mas hoje o esporte exige muito do mental e esses grandes campeões têm uma chavezinha diferente na parte mental, eu não tenho dúvida disso. Você já passou por vários esportes, já foi fisioterapeuta da seleção de judô brasileira, ficou muito tempo no atletismo, mas eu queria falar um pouco sobre os esportes que são relacionados ao atletismo, né, mas no nível amador.
principalmente os esportes de corrida. A corrida se tornou uma coisa muito popular, assim. Hoje em dia as pessoas gostam muito porque tem um evento social relacionado às corridas. Você tem prova, se você for ver, quase toda semana no calendário brasileiro, em algum lugar tem uma prova legal. No mundo tem viagens fantásticas que você pode fazer para Berlim, para Chicago, para, enfim, vários lugares onde você tem maratonas fantásticas. Então muita gente une esse lado social com o lado de fazer um esporte. Só que o que acontece? Existe também uma propaganda enorme, porque se tornou um mercado enorme para várias empresas promover esses eventos, e isso acaba, às vezes, puxando as pessoas acima de um limite do que elas podem fazer, porque são pessoas que têm uma vida, muitas vezes, sedentária durante a semana, ou não sedentária, mas uma vida muito menos adequada a fazer provas como elas fazem, e acabam tendo lesões seríssimas. Tem casos extremos que as pessoas chegam ao óbito quando fazem um negócio desse. Você que tem uma clínica hoje que cuida dessas pessoas, que são esses amadores ali no estágio 2 ali, você vê muito isso, essa falta dessa consciência corporal das pessoas que se jogam nesse mundo das corridas? Olha, Edu, vou te falar uma coisa. Lá no esporte, quando nós resolvemos abrir o esporte, foi justamente tentando abraçar esse grande público, porque nós fazíamos isso dentro do meio profissional e enxergávamos no mercado amador, primeiro, um mercado muito em alto crescimento. Segundo, com pessoas não tão preparadas para atender esse tipo de atleta amador, que, ao meu ver, não é tão amador assim. Hoje nós temos um lado amador com um profissionalismo muito grande, mas as pessoas, voltando um pouquinho para o que você perguntou sobre a corrida, eu acho que a corrida ganhou uma credibilidade assustadora. Hoje é o esporte mais praticado no mundo, a corrida de rua, e isso tem um lado muito interessante, mas tem um lado que eu também olho com outros olhos. Eu acho que a corrida ela é um esporte natural, sim, todo mundo aprende a andar, todo mundo aprende a correr, mas quando nós falamos em corrida, nós estamos falando em corrida amadora de 21 e 42 quilômetros. Hoje as pessoas não pensam em correr mais 5 quilômetros. Às vezes entram pacientes na clínica e falam assim, hoje eu tive um treininho leve, corri 10 quilômetros. 10 quilômetros é coisa pra caramba. E as pessoas hoje, elas acham que 10 quilômetros não serve para nada. Então, assim, todo mundo nasceu para fazer maratona? Não. A maratona não é para todo mundo? Não, a maratona não é para todo mundo. A corrida como um meio esportivo, como um hobby, como uma atividade complementar de outras, eu acho que sim, é para todo mundo. Mas as pessoas entraram numa paranoia, eu diria, e eu culpo um pouco as redes sociais por causa disso, porque as redes sociais todo mundo posta melhor tempo, melhor treino, uma foto legal, uma foto correndo, o lado social que Vira você... um jogo quase, que você está o tempo inteiro ali com um placar, que você quer estar bem colocado no placar, você está se comparando com os outros, você está o tempo inteiro se testando, sendo aprovado ou rejeitado, né? E as pessoas esquecem que a corrida é um esporte individual, né? É um esporte individual de você contra você mesmo. Na verdade, eu acho que as pessoas acabam ultrapassando limites ou precipitando um pouco, eu posso dizer, e aí as lesões começam a aparecer, e aí é um mercado onde eu atuo diretamente, e aí eu diria que o amadorismo está nisso, talvez um crescimento exacerbado, um crescimento precoce dessas atividades, a forma como chegar, e aí eu faço meia culpa. Eu acho que nós que estamos do lado de cá temos a obrigação de informar e de formar essas pessoas têm que entender por que o profissional que treina 13, 14 treinos na semana tem uma predisposição ou machuca menos com um volume muito maior do que esses teoricamente amadores, chamados amadores, que treinam metade disso com volume, às vezes 1/3 disso, e tem um número de lesão muito maior. Então, eu acho que nós temos que olhar para isso, nós temos que informá-los. E a ideia do InSport é justamente isso, tá atuando no trabalho preventivo de tentarmos educá-los à biomecânica de corrida, a corrida correta, um trabalho de prevenção com massagem, com crioterapia, acupuntura, fortalecimentos específicos. Então a gente tem
tem batido em cima dessa tecla de que a prevenção é o melhor remédio para quem pensa em correr a longo prazo. Você sabe que eu sou um apaixonado pelos animais, né, cara? E eu gosto muito de observar o mundo animal e tirar bons insights dali. Eu sempre costumo falar o seguinte: você nunca viu um leão, um tigre, um lobo, animais que dependem de estar super em forma assim para poder pegar a caça, tá de bobeira assim durante o dia, fala assim, pô, tô de bobeira, acho que eu vou dar um corridão. Tu nunca viu um animal desse fazer isso. Isso é coisa do bicho homem, né? Então eu tenho a convicção de que correr 15 km por dia ao longo da vida não é saudável assim. Mas quem faz isso? Quais são as boas dicas para alguém que quer todo dia correr e etc., para essa pessoa ter a vida o mais saudável possível? Que quer alongar antes, depois botar um gelo, ter um phase out, se aquecer da maneira correta. Você que é talvez um dos maiores especialistas no Brasil nessa parte de atletismo, né, que eu vou botar todos esses esportes relacionados aí a esse esforço físico repetitivo parecido com o da corrida, quais dicas que você teria para essas pessoas? Eu acho que o equilíbrio é a primeira palavra a ser falada. Eu acho que hoje o que me assusta no meio amador e que eu não via no meio profissional é uma insanidade, às vezes. Eu posso dizer que existem pessoas que saem do prumo, do equilíbrio mesmo, porque deixam de viver, deixam de se relacionar, deixam de ir a restaurante, deixam de conviver, e aí o esporte não vira mais um hobby. Eu acho que ele vira mais um trabalho, ele vira mais um estresse, né? E aí você começa a ter os problemas. Eu acho que a primeira dica para mim é equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é o que eu uso para mim, o equilíbrio é para a vida. Então, eu acho que você pode sim treinar para uma maratona, mas você não pode fazer 8 maratonas no ano. Isso é cientificamente comprovado que não é saudável, porque o volume de treino é muito alto, você não tem períodos de descanso. Você, só fazendo um breve relato, quando você termina uma maratona, praticamente todos os músculos do seu corpo, se você fizer uma biópsia muscular, estão em necrose. Então, você precisa de um descanso, e nem todos os amadores, nem todas as pessoas dão esse descanso. Não utilizam de ferramentas como eu já citei, o recovery, que hoje todo mundo fala, que eu acho que é a grande ferramenta que nós da fisioterapia introduzimos no esporte. Você dá longevidade aos esportistas. Isso a gente usou a vida inteira dentro do esporte profissional, e hoje isso está chegando para o esporte amador ainda engatinhando. Eu acho que a informação ainda não chegou de forma correta para esses amadores. Alguns já fazem, mas não, os que fazem estão colhendo o benefício disso, porque você consegue perdurar ou dar longevidade à qualidade do treino, à qualidade dessa musculatura, tirar esse estresse. E o amador precisa entender, e isso eu via no meio profissional, para o amador o menos nunca é mais, para o profissional o menos sempre é mais. Então você chega para um atleta profissional, ele faz um treino, ele entrava na fisioterapia e falava, Rodrigão, putz, eu estou sentindo as pernas, ontem eu fiz um treino XYZ, e a gente chegava e falava assim, nós vamos conversar com o seu treinador, vamos poupar as pernas, você vai fazer um treino de membro superior ou qualquer outra coisa que seja que o seu treinador queira que faça, poupando a região que está estressada, e nós fazemos esse trabalho de recuperação imediato para que no dia seguinte você consiga voltar a produzir o que você pode produzir. Então, a grande diferença e a grande dica que eu daria hoje para o atleta amador é entender que às vezes o descanso, às vezes a boa alimentação faz parte do treino. As pessoas não visualizam no descanso ou no off ou na alimentação um benefício. E na maioria das vezes, não treinar é melhor do que treinar a qualquer custo. Ou seja, não treinar faz parte da preparação. Também. Ele não está deixando de se preparar quando não está treinando. Não, porque faz parte de um programa, né? Exato. As pessoas precisam entender que no descanso que você melhora, constrói tudo que você destruiu no treinamento. Exatamente. Então, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um bom descanso, uma boa massagem, que tem que ser semanal, um bom trabalho hoje a gente utiliza muito gelo e as pessoas hoje têm uma aceitação muito boa. Então, todos esses recursos que nós temos na mão servem para trazer nesse day off o benefício do que você usou, do que você fez no treinamento. Tá, e me conta o seguinte, a academia que vocês abriram lá no esporte, onde é que fica? Quem tiver interesse em ir lá, como é que faz? Como é que entra em contato com vocês? E quem está lá? Que eu sei que o Cristiano Laurino, né, que foi médico da seleção brasileira também, foi o médico responsável do COB, de uma grande parcela da delegação brasileira.
tem uma outra fisioterapeuta que é mó Lídia Ferreira. fera. Fala um pouquinho aí da Unsport. Na verdade, o esporte surgiu, nós estamos 17 anos juntos. Nós trabalhamos no esporte profissional, são 5 amigos, eu digo. Sou eu, Rodrigo Iglesias, Lídia Ferreira, fisioterapeuta também, Cristiano Laurino, ortopedista, Fabiana Murer e Elson Miranda. Nós dividimos o esporte em 3 grandes pilares e o Cristiano é o responsável pela parte clínica, então consultórios e a parte diagnóstica ou a parte médica. Eu e a Lídia somos os responsáveis pela parte de reabilitação, então a parte de recovery, a parte de tratamento de lesões, a parte do pilates, a parte de massagem fica nas nossas mãos, a acupuntura também. E a Fabiana e o Elson colocaram em prática uma metodologia de treinamento que o Elson desenvolveu juntamente com a Fabiana ao longo da carreira dela, uma carreira de super sucesso, não preciso nem falar, que chama o método Murer. É uma técnica voltada para a prevenção de qualquer esporte. Então, é um trabalho de força específico para as modalidades esportivas. Então, correção de postura, técnica de corrida, trabalho específico de força, postura voltada para qualquer mecânica de corrida. Então, hoje nós temos uma clínica na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2850, uma clínica com foco multidisciplinar. A palavra InSport, ela vem de Instituto de Saúde, Prevenção, Ortopedia, Reabilitação e Treinamento. Nós conseguimos aliar os 5 braços da clínica para formar a palavra esporte, que é de onde nós viemos. O símbolo tem uma associação aos aros olímpicos, porque todos nós temos uma história olímpica, nós 5 viemos do meio olímpico e estamos trabalhando para todas as pessoas, não tem idade. É uma clínica aberta para a área ortopédica, para a área desportiva, e nós atendemos pessoas, crianças que estão começando na área de treinamento, então os pais já se preocupam com a parte de postura, com treinamento sem ser excessivo, até senhorinhas com cirurgias de prótese de quadril. Então é uma clínica aberta a todo o grande público. Estamos lá de segunda a sexta, das 7 às 21, ralando e tentando formar uma opinião correta do que é o esporte, né, Dudu? Eu acho que você pratica esporte, eu pratico esporte. Eu me considero um amador, já fiz algumas maratonas e todo mundo fala, poxa, você fez maratona, eu nunca me machuquei. As caras falam, mas é porque você é fisioterapeuta. Não é porque eu sou fisioterapeuta. Óbvio que eu entendo o meu corpo talvez diferente do que um empresário do mercado financeiro como você entenda. Mas assim, eu respeito os meus limites. Eu sou um cara que, se eu tiver treino hoje, o dia foi exaustivo de trabalho, meu objetivo é trabalhar. O treinamento fica secundário e aí eu uso o meu day off, eu antecipo, eu tento programar com o meu treinador o balanço ideal para que eu não sofra lesões para os meus treinamentos. Legal. Obrigado aí pela presença no programa, parabéns pela clínica e parabéns pela história que você tem de serviço à Delegação Olímpica Brasileira e, consequentemente, ao nosso país. Obrigado a vocês pela oportunidade, é um prazer poder falar um pouquinho do esporte brasileiro, do atletismo, que é o meu esporte de coração, e obrigado pela oportunidade.